O capitão de mar e guerra não consegue ouvir os gritos dos seus oficiais, o barulho dos canhões paraguaios abafam tudo. Estilhaços de madeira voam pelo convés do vapor Amazonas. Marinheiros brasileiros caem feridos ao seu redor. Sangue escorre pelas tábuas do navio. Francisco Manuel Barroso da Silva tem 60 anos. Cabelos grisalhos, uniforme azul da Marinha Brasileira, manchado de pólvora e suor. Ele segura o parapeito da ponte de comando, enquanto o Amazonas balança violentamente sob o impacto de mais uma bala de canhão paraguaia. Ao redor dele, no Rio Paraguai, 8 navios inimigos cercam a esquadra brasileira. 2.000 soldados paraguaios armados até os dentes esperam nas margens do rio, prontos para abordar os navios brasileiros. Assim que eles forem imobilizados, é uma armadilha perfeita. O capitão de fragata Pedro Ignacio Meza, comandante da esquadra paraguaia, planejou tudo nos mínimos detalhes. Atacar de surpresa, cercar os brasileiros, forçar rendição ou destruição e está funcionando. Os 9 navios brasileiros estão encurralados na foz do arroio Riachuelo, perto de Corrientes, na atual Argentina. Não podem recuar. Não conseguem manobrar direito naquele espaço apertado do rio. Os canhões paraguaios disparam sem parar. Barroso olha ao redor. Vê o vapor Jejuim paraguaio se aproximando perigosamente pela lateral do Amazonas. O plano inimigo é claro: aproximar, abordar, tomar o navio Capitânia brasileiro na mão. Se o Amazonas cair, a esquadra inteira desmorona. A Marinha Brasileira perde o controle dos rios. Perde a guerra no plano naval. Perde tudo. Barroso respira fundo. A fumaça da pólvora queima seus pulmões. Ele sabe que chegou o momento. A decisão que vai definir não apenas essa batalha, mas o futuro da campanha inteira. Ele vira para o timoneiro, um marinheiro jovem de olhos arregalados pelo medo, e grita uma ordem que vai entrar para a história da navegação militar. Prepare para abauruar. O timoneiro hesita por um segundo. Abauruar significa jogar o próprio navio contra o inimigo em velocidade máxima. É tática desesperada, medieval. Algo que Nelson usava em Trafalgar 60 anos antes, mas Barroso não tem escolha. Os canhões do Amazonas não conseguem virar rápido o suficiente naquele espaço apertado. Se ele tentar um duelo de artilharia, vai perder. Mas se ele transformar o Amazonas em um ariete de ferro e madeira, se ele usar as 10 toneladas do vapor como arma, talvez, só talvez, consiga virar essa batalha. Inscreva-se e comente de onde você assiste, para que a história da Marinha Brasileira jamais seja esquecida. 6 horas antes, madrugada de 11 de junho de 1865, a esquadra brasileira navega tranquila pelo Rio Paraguai. São 9 navios de guerra, vapores armados e canhoneiras, 1.500 homens da Marinha Brasileira. Nenhum deles sabe que estão navegando direto para uma emboscada. O Paraguai já está em guerra contra Brasil, Argentina e Uruguai há meses. Francisco Solano Lopes, o ditador paraguaio, decidiu invadir seus vizinhos, achando que conseguiria vitórias rápidas. Deu errado, agora enfrenta a Tríplice Aliança. E no comando naval paraguaio está Pedro Ignacio Meza, capitão de fragata experiente. Ele estudou as movimentações brasileiras, sabe que a esquadra passa por ali regularmente. Montou um plano audacioso: 8 navios paraguaios escondidos na foz do Riachuelo. 2.000 soldados posicionados nas margens com fuzis e canhões leves. A ideia é surgir de surpresa. Cercar os brasileiros, forçá-los para perto da margem, onde as tropas terrestres podem abordar. É tática arriscada, mas Meza confia. Seus homens estão motivados. Acreditam na causa paraguaia. Estão lutando em casa, em águas que conhecem melhor que ninguém. Quando o sol começa a nascer e os primeiros raios de luz atravessam a névoa do rio, o Amazonas vira a curva e entra na zona de emboscada. Barroso está na ponte de comando tomando café. Ainda não percebeu nada. De repente, um dos vigias grita: navios pela frente. Barroso pega o binóculo. Vê a esquadra paraguaia saindo da foz do Riachuelo em formação de combate. 8 navios, bandeiras paraguaias ao vento, canhões já apontados. O capitão de mar e guerra não hesita. Grita ordens: preparar para combate. Todas as estações de tiro, içar bandeira de guerra, mas já é tarde para fugir, já é tarde para manobrar.
A armadilha fechou. Os paraguaios abrem fogo primeiro. Balas de canhão de 32 libras cruzam o rio em arcos mortais. A primeira acerta o convés do Amazonas, explode em estilhaços de madeira e metal. 3 marinheiros brasileiros caem mortos instantaneamente. O cheiro de pólvora e sangue toma conta do navio. Barroso grita para retribuir o fogo. Os canhões brasileiros rugem. 68 libras de ferro voando em direção aos paraguaios. Mas o problema é espaço. O rio Paraguai ali é estreito. Os navios não conseguem manobrar direito, ficam próximos demais. E combate naval próximo favorece a abordagem. Exatamente o que Meza quer. A batalha vira caos em minutos. 9 navios brasileiros contra 8 paraguaios. Mais 2.000 soldados paraguaios nas margens atirando de fuzil. É um inferno de fogo e fumaça. O vapor Jequitinhonha brasileiro toma 3 tiros de canhão na linha d'água. Começa a fazer água. Precisa se afastar. O Belmonte é atingido no mastro. A vela cai sobre o convés, ferindo a tripulação. Os paraguaios percebem que estão vencendo. Intensificam o ataque. O Jejuim e o Salto Oriental, navios paraguaios, se aproximam do Amazonas pelas laterais. Meza quer capturar o navio Capitânia brasileiro. Sabe que se Barroso cair, a marinha brasileira desmorona. Soldados paraguaios já seguram ganchos de abordagem. Cordas, facões, estão prontos para pular no Amazonas e tomar o navio na mão. Barroso vê tudo acontecendo. Vê o cerco se fechando. Vê seus homens morrendo. Vê a derrota se aproximando. E é nesse momento, com água do rio respingando no rosto, misturada com sangue de marinheiros mortos, que ele toma a decisão mais importante da carreira. Ele não vai deixar o Amazonas ser capturado. Não vai deixar a marinha brasileira ser humilhada. Não vai perder essa batalha. Ele vira para os oficiais ao redor e grita com toda a força dos pulmões. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. É frase histórica. Frase que vai ser repetida em academias navais pelos próximos 160 anos. Mas naquele momento, não é discurso motivacional. É ordem de batalha, é declaração de que vão lutar até o fim. E então, Barroso grita a ordem mais insana da batalha. Máquinas a toda força. Abauruar o Jejuim. Os oficiais ficam paralisados por um segundo. Abauruar significa transformar o Amazonas em um projétil gigante. Significa colidir propositalmente contra o navio inimigo em velocidade máxima. É tática suicida, medieval, desesperada, mas também é a única chance. O timoneiro obedece, vira o leme, a sala de máquinas embaixo do convés recebe ordem. Caldeiras a toda pressão. O Amazonas começa a acelerar. A proa corta a água do rio Paraguai, levantando espuma. Marinheiros brasileiros se seguram onde podem. Sabem o que vem. O Jejuim paraguaio percebe tarde demais. Tenta virar, tenta fugir, mas não tem tempo. O Amazonas atinge um navio inimigo em cheio na lateral. O impacto é devastador. Madeira se estilhaça, ferro se torce. Homens são arremessados ao rio. O Jejuim abre um rombo gigantesco no casco. Água entra aos litros. O navio paraguaio começa a afundar em minutos. Marinheiros inimigos pulam na água desesperados. Alguns tentam nadar para a margem. Outros desaparecem sugados pela correnteza. O capitão Meza vê tudo de longe no Taquari. Seu navio Capitânia não acredita no que está vendo. O brasileiro ficou louco. Destruiu o próprio navio para afundar o Jejuim. Mas aí Meza percebe. O Amazonas não afundou. A proa está amassada. Tem um rombo. Mas o vapor ainda flutua. Ainda navega. E pior, Barroso não parou. Ele ordena que o Amazonas vire novamente, dessa vez em direção ao Salto Oriental. Outro navio paraguaio vai abauruar de novo. Os marinheiros brasileiros gritam em euforia, percebem que a tática funciona, que estão virando a batalha. O Amazonas acelera mais uma vez. Atinge o Salto Oriental pela popa. O impacto quebra o leme do navio paraguaio. Ele fica à deriva, inútil. A tripulação abandona o navio. Nada em direção à margem sob fogo dos fuzis brasileiros. Em questão de minutos, Barroso afundou 2 navios inimigos e virou a batalha completamente. A esquadra paraguaia entra em pânico. Meza tenta reorganizar os navios restantes, mas a moral dos homens está destruída.
Viram o Amazonas transformar 2 vapores em destroços. Sabem que se ficarem vão ser os próximos. Messa ordena a retirada aos 6 navios paraguaios sobreviventes, tentam fugir rio acima, mas os brasileiros perseguem. Canhões disparam sem parar. O Paraguari paraguaio é atingido repetidamente. Pega fogo, explode, ilumina o rio com uma bola de fogo que sobe dezenas de metros. Mais um navio perdido. O Igurei encalha na margem tentando escapar. Tripulação abandona. Brasileiros capturam o navio vazio. No final da tarde, quando o sol começa a se pôr sobre o rio Paraguai, a Batalha Naval do Riachuelo termina. A Marinha Brasileira venceu de forma esmagadora. 4 navios paraguaios afundados, outros capturados ou inutilizados, entre 400 e 500 soldados inimigos mortos. A esquadra de Mesa deixou de existir como força de combate. Do lado brasileiro, 104 homens mortos. Número alto, doloroso, mas considerando que estavam cercados em uma emboscada contra forças superiores, é vitória milagrosa. E o Amazonas, o navio que Barroso transformou em arma de abauroamento, ainda flutua danificado com a proa amassada, convés coberto de sangue e estilhaços, mas flutuando, navegando, vitorioso. Pedro Ignacio Mesa, comandante paraguaio, foi gravemente ferido durante a batalha. Estilhaços de canhão perfuraram seu abdômen. Ele morre poucos dias depois, em um hospital de campanha. Suas últimas palavras, segundo testemunhas, foram sobre como não esperava que os brasileiros usassem tática tão desesperada, tão audaciosa. Ele subestimou Barroso, subestimou a Marinha Brasileira, pagou com a vida. Francisco Manuel Barroso da Silva volta para o Rio de Janeiro como herói nacional. É promovido. Recebe honrarias. Vira almirante. Seu nome entra para os livros de história naval mundial. Mas ele nunca esquece os 104 homens que morreram sob seu comando naquele dia. Nunca esquece o cheiro de pólvora e sangue no convés do Amazonas. Nunca esquece a decisão que teve que tomar. Transformar seu próprio navio em projétil para não perder a batalha. Décadas depois, quando cadetes da escola naval perguntam como ele teve coragem de ordenar o abauroamento, Barroso responde que não foi coragem, foi desespero, foi entender que às vezes a única forma de vencer é arriscar tudo, jogar todas as fichas, aceitar que você pode afundar, mas levar o inimigo junto, e confiar que seus homens vão seguir você até no inferno se for preciso. A Batalha Naval do Riachuelo mudou completamente o rumo da Guerra do Paraguai no plano naval. Antes dela, Paraguai controlava os rios, podia mover tropas e suprimentos livremente, ameaçava as linhas de abastecimento da Tríplice Aliança. Depois de Riachuelo, a Marinha Brasileira dominou as águas, cortou as rotas paraguaias e isolou o país. Forçou Solano Lopes a lutar uma guerra terrestre que ele não podia vencer. Historiadores debatem se a guerra teria durado 5 anos se Barroso tivesse perdido em Riachuelo. Alguns argumentam que, sem controle dos rios, a Tríplice Aliança teria colapsado logisticamente. Outros dizem que, eventualmente, a superioridade numérica teria prevalecido de qualquer forma. Mas uma coisa é certa: 11 de junho de 1865 foi o dia que a Marinha Brasileira provou que podia vencer contra chances impossíveis, que um comandante determinado, com tripulação leal, pode virar batalhas que parecem perdidas, que às vezes a tática mais eficaz não está nos manuais, está na audácia, no desespero controlado, na disposição de arriscar tudo por vitória. O Amazonas nunca mais abalroou outro navio. Os danos da batalha foram reparados. O vapor continuou servindo na Marinha Brasileira por anos, mas marinheiros que serviram nele depois de Riachuelo juravam que nas noites de tempestade, quando o navio balançava, no mar podiam ouvir os fantasmas dos 104 mortos caminhando pelo convés. Podiam sentir o cheiro de pólvora que nunca saiu completamente da madeira. Barroso morreu em 1882. 17 anos depois da batalha, no leito de morte chamou os filhos e netos. Contou histórias da guerra, mas quando chegou em Riachuelo, sua voz falhou. Lágrimas desceram pelo rosto do velho almirante. Ele apenas disse: "Foram os homens mais bravos que já comandei. Mereciam um almirante melhor, mereciam não ter que abauroar navios inimigos, porque o comandante deles não conseguiu pensar em tática melhor." Os filhos tentaram consolar.
Disseram que ele era herói, que salvou a esquadra, que venceu a batalha. Mas Barroso balançou a cabeça. Heróis são os 104 que morreram. Eu apenas dei a ordem. Eles que sangraram. A história da Batalha Naval do Riachuelo é a história de como a Marinha Brasileira enfrentou uma emboscada perfeita e transformou derrota certa em vitória histórica através de audácia, sacrifício e uma decisão tática tão insana que funcionou justamente porque ninguém esperava. É a história de um capitão de mar e guerra de 60 anos que preferiu arriscar seu próprio navio a aceitar rendição. De 1.500 marinheiros brasileiros que obedeceram ordem suicida porque confiavam no comandante. De 104 homens que deram a vida para que a Marinha Brasileira controlasse os rios da Bacia do Prata e mudasse o rumo de uma guerra. Quando você vir a bandeira da Marinha do Brasil tremulando, lembre que ela foi defendida por homens como Barroso e sua tripulação. Homens que entenderam que às vezes preservar a honra e a soberania nacional exige mais do que coragem. Exige disposição de transformar o próprio navio em arma, de colidir contra o inimigo, sabendo que pode afundar junto, de gritar: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever e realmente cumprir, custe o que custar. Inscreva-se agora. Ative o sininho, comente sua cidade e país, para que a história da Marinha Brasileira e a Batalha Naval do Riachuelo jamais sejam esquecidas. Porque 11 de junho de 1865 foi o dia que um capitão de 60 anos provou que tática medieval ainda funciona quando você tem tripulação brava o suficiente para seguir você direto para o inferno. E a Marinha Brasileira tem essa tripulação desde sempre.